E segue 1-0 para o Caxias. E agora o China. Olha, tá reclamando aqui o China, hein? Falou com você viu? É. Tá falando aqui com o torcedor do Caxias, tá aqui atrás do gol, né? O Argel foi ali pra tentar dar uma acalmada nos ânimos, né? Mas ele tá reclamando. Achei que era até com a gente, viu, Conrado? Mas não é não. Não é. Eu brinquei, né? Que ele falou com você que ele tava olhando pra nossa câmera, né? Mas ele depois apontou pra torcida reclamando de alguma coisa vindo aí da arquibancada. E o que deu a entender foi que ele tava olhando pra câmera justamente pra sinalizar isso, né? Que tava acontecendo alguma coisa ali atrás do gol do São José. O Rodrigo que tá mais perto pode falar pra gente. Diga lá, Rodrigo. O São José ele denunciou, pouco antes do início do jogo, um caso de racismo vindo da arquibancada do Estádio Centenário. Algum torcedor fez um gesto apontando para a pele do braço no momento que os jogadores chegavam próximo ao banco de reservas do Zeca. E a partir daí, o China ficou bastante irritado. Tem inclusive alguns policiais ouvindo os funcionários da Federação Gaúcha e também os próprios jogadores do Banco do São José. Possivelmente a reclamação do China tenha relação a isso. Isso aí não pode, né? O Baixo Astral, um jogo muito disputado, jogo bem interessante, animando a sexta-feira. Tem que mais uma vez parar o jogo em função disso. Pô, mal Baixo Astral, né? O China continua ali esbravejando. O árbitro está dizendo que deu uma parada no cronômetro. E o China continua conversando com os componentes da comissão técnica do São José. É uma coisa lamentável, né? Se isso de fato ocorreu. Mais uma vez ter que falar disso é sempre muito triste, né? Tomara que não seja, né? Tomara que seja uma outra coisa, mas enfim, né? Se já aconteceu antes do jogo, já é triste o suficiente. E para mim, cada vez mais tem que ter tolerância zero. É parar o jogo, não ter mais, ir embora todo mundo. Enfim, tentar, a não ser que consigam prender o cara ali agora, quem fez isso. Aí beleza, dá até pra gente comemorar, soltar fogos, se ele foi preso, né? Não que isso tenha acontecido, obviamente. Mas assim, não dá pra tolerar mais. Não dá pra tolerar mais, passou da hora do futebol, não só brasileiro, né? Do futebol mundial, tratar isso com o peso devido, né? Simplesmente não dá para aceitar, encarar como uma provocação do torcedor rival. Não é crime. Tem que ir lá prender o cara, se não for conseguir, sai todo mundo de campo. E que os dois times, né? Não só o São José, isso aí, ó. Para mim não tem que ter jogo mesmo não, se é que de fato aconteceu, obviamente. O China já sinalizou ali que não tem que ter jogo. Caso isso de fato tenha acontecido, a gente torce para que não tenha acontecido, mas o Arthur está conversando ali agora, nesse momento, com a comissão técnica do São José. O jogo está parado. O jogo estava muito interessante. Uma pena, né? E por essa imagem, tá dando pra gente ver o torcedor do Caxias fazendo pressão. Claro, aquela pressão em cima do banco adversário, ela é válida, né? Mas, enfim, se isso de fato aconteceu, né? Essa questão aí de racismo. E às vezes que a gente tá mostrando vale ali, nem sabe o que aconteceu, não viu. Aí tá ali pela rivalidade. Aí não dá pra gente sair julgando todo mundo, né? Claro. Diga, Rodrigo. Conversei aqui com um diretor do Caxias que está aqui próximo a essa confusão, esse bate-papo também entre as integrantes das duas equipes. Ele me disse que realmente aconteceu o fato, confirmou o fato. O torcedor ele foi identificado pelo Caxias depois que alguns outros torcedores deduraram quem era esse torcedor, e o torcedor está preso nesse momento. Agora, o que a Brigada Militar, a Polícia Militar aqui do Rio Grande do Sul quer saber é se o São José quer levar adiante, quer fazer algum boletim de ocorrência, quer registrar essa situação. Por enquanto, é essa situação que temos aqui embaixo. Excelente, no sentido de os torcedores em volta ter apontado. Ele está preso e é isso, tem que levar adiante sim. Mas se quem fez foi, né, foi identificado, menos mal, né, no sentido de... Vamos tentar ouvir. Entende que olha aqui, entende que isso é pra polícia? Mas eu vou botar o cara no jogo, então nós vamos foi um crime, então o que a gente faz? A gente tá parando. Vocês não podem aceitar isso! Vocês não podem aceitar isso! Vocês não podem! Joel, vocês não podem!
está indignado. O China, deu pra gente ouvir ali um pouquinho da conversa. E eu tô com o China. O Joel é o jogador que tá no banco do Caxias, né? Ele falou, você não pode aceitar isso. E ele tá falando com outro jogador. O futebol precisa disso que o China tá falando. Não é só o time, no caso que foi ofendido, né? Que sofreu o racismo, que tem que ficar indignado. Tem que ficar todo mundo indignado. Então não pode ser o São José contra o Caxias nessa. Tem que estar todo mundo contra o cara lá que foi racista. E todo mundo tem que apoiar aí o China Balbini, quem sofreu o racismo. O China, inclusive, tá apontando ali para a câmera, tá dizendo racismo, né? Tá mencionando isso. O Rodrigo já trouxe a informação que quem fez o ato foi pego. E o Argel continua ali discutindo com o pessoal do São José. Diga, Rodrigo. Agora eu conversei com o pessoal da Federação Gaúcha. O impasse nesse momento é o seguinte: a Polícia Militar, ela quer que 2 jogadores do São José, que foram testemunhas dessa situação, sejam encaminhados à delegacia para lavrar o flagrante, já que esse torcedor do Caxias, ele nesse momento está preso. Então o impasse é esse: esses jogadores, eles vão agora, vão depois, né, deixam o São José com jogadores a menos no banco até o fim da partida, ou eles podem acompanhar o fim do jogo e depois disso ir para a delegacia. Por enquanto, esse é o impasse, é essa a decisão que ainda deve ser tomada. Pois é. Enquanto isso, continua a discussão, continua o clima quente à beira do gramado. Mais um caso de racismo dentro do futebol brasileiro, infelizmente. Foi pego o torcedor do Caxias, que acabou aí fazendo essa manifestação racista. O pessoal do São José flagrou. E aí o torcedor do Caxias, é claro, continua bravo, né? Que é o início do jogo. O Caxias está ganhando. Inclusive já foi flagrado o torcedor, já foi detido pela polícia. E assim, é triste como a gente ainda não avança como sociedade. Eu não estou aqui para falar mal ali da torcida do Caxias, do São José. Eu acho que se fosse outro seria a mesma coisa. Como a gente ainda não prioriza as coisas mais importantes da vida, né? O torcedor provavelmente está ali, não, já foi identificado, Chorão, Timinho, que eles acham que o jogo é mais importante. Todo mundo que está ali não é mais importante. O mais importante é falar com a polícia. O que você precisa? Precisa que os 2 jogadores vão até lá? Então, beleza, os 2 jogadores vão até lá. O mais importante é punir o racista que está preso. Beleza, se conseguirem conversar para o cara ir depois do jogo, aí é outra coisa. Mas assim, a prioridade na vida é isso. A prioridade aqui é o crime. O jogo de futebol fica para muito depois, mas para muito depois. Se não der para acontecer, não acontece. Depois Caxias, São José e a Federação Gaúcha se viram. A gente precisa coibir o racismo. Isso é prioridade. E aí continua o pessoal do Caxias conversando lá com os jogadores, conversando no sentido figurado, né? Com os jogadores que estão ali no banco do São José, e o jogo está parado. E mais uma vez, né, Cleiton, parabenizar quem estava ali do lado, o torcedor do Caxias, que obviamente, maioria, 99,9999% que estão ali, provavelmente só esse cara que era assim, ou seja, essa maioria é contra, né, esse ato, que identificou o cara, né, que ajudou que isso acontecesse, não acobertou. Por isso que eu falei, infelizmente a nossa sociedade está assim. Se fosse do outro lado, a torcida do São José também ia estar gritando para o jogo continuar. Mas, de novo, prioridades. Prioridades. O jogo de futebol fica em segundo plano nessa. 10 minutos de paralisação. O jogo está parado. O torcedor foi detido por ofensa racista. E o jogo continua paralisado. O jogo estava bem disputado, bem interessante. E tá aí o China, que ficou, é claro, indignado, revoltado com essa situação. E foi o primeiro a paralisar o jogo. Inclusive chegou ali a conversar com alguns jogadores do Caxias. Enfim, vamos aguardar aí a atitude da arbitragem. E a torcida, é claro, aproveita para pegar no pé do time do São José. Porque ele veio correndo para a câmera, no primeiro momento não deu para a gente perceber, né? Você até brincou na corrida. Eu estava falando com você e era isso. Vamos ver essa imagem mais uma vez? Aí agora na leitura labial do China vai dar para a gente perceber. Olha lá. Olha lá. Racismo é o que a torcida tá fazendo, viu? Veio da torcida, foi isso que ele disse.
Cleiton. E agora o torcedor do Caxias está querendo o reinício. Vamos aguardar aí o posicionamento da arbitragem. O Rodrigo já trouxe a informação que 2 jogadores do São José que estavam no banco de reservas serviriam como testemunha, já que ocorreu a prisão em flagrante do torcedor que acabou cometendo a ofensa racista. A gente fica no aguardo para saber se eles podem prestar um depoimento depois. Diga, Rodrigo. Pois é, nesse momento o trio de arbitragem está reunido ali com o delegado da Federação Gaúcha, o delegado da partida, para definir o que vai acontecer, né? Se o jogo prossegue nesse momento, se vai ter uma pausa, enfim. Qual vai ser a sequência agora, o delegado indo conversar ali com o China Balbino. Agora a gente vai ter um pronunciamento. Estão chegando aí as autoridades também da Federação Gaúcha de Futebol, também o quarto árbitro, enfim, a arbitragem, conversando lá com o China nesse momento. E mais uma vez, né? Eu gostei da parte que o China foi falar com os jogadores. Ó, você não pode aceitar isso. É outra coisa que o futebol precisa melhorar. Não dá só para a pessoa que sofreu, o time que sofreu, ficar revoltado e querer lutar contra isso. Tem que estar todo mundo revoltado. Não importa se é o seu torcedor, se é o seu companheiro, se é o companheiro, enfim, se é um companheiro de um colega de profissão adversário. Você tem que ficar revoltado igual. Racismo é igual. Não importa se é pro seu time, contra o seu time. Eu acho que falta muito isso no futebol mundial. Às vezes você vê só um time querendo sair. Eu fico sempre me pensando nessa... se eu tivesse nessa situação, se eu tô no outro time, eu ia querer sair junto. Eu ia estar lá do lado do cara. Não ficar defendendo, sei lá, defendendo sua cor. Isso aí, no sentido da cor da camisa, né? Enfim, sua torcida. Nesse caso, não tem lados. Não tem como você ficar de um outro lado sem ser o lado certo. Ou seja, do lado da vítima. 13 minutos de paralisação. E o jogo vai ser reiniciado. O torcedor foi detido. E aí, como existia essa situação de o jogo ser reiniciado ou não, se o São José contaria com 2 jogadores a menos,